Opa pessoal, boa noite. Conforme prometido lá no grupo, eu passei para vocês que iria fazer uma mini aula sobre os testes mecânicos e elétricos mais comuns, né, em compressores herméticos para refrigeração. Né? Os testes tanto nos compressores alternativos, que são aqueles de geladeiras ou de freezer, e os rotativos, que são os dos splits, dos condicionadores de ar. Né? É muito comum, pessoal, a gente ver por aí alguns profissionais que chegam na casa do cliente e quando o cliente fala que o equipamento não está funcionando, geralmente o técnico, o mecânico já fala que o compressor ele está danificado, ele está queimado. Só que isso não é um procedimento correto, isso não é uma forma profissional de se agir no mercado, né? No campo, na atuação no campo. Até porque nós sabemos que tem clientes que antes dele fechar um orçamento, ele faz uma escolha entre 2 ou 3 técnicos. Né? Então, se você dá um diagnóstico errado, precipitado, sem fazer os testes necessários, de repente, um outro técnico pode chegar lá, faz o teste da forma correta e fala para o cliente que o compressor está bom. Então, assim, se isso ocorrer, pode ter certeza que o cliente ele vai fazer uma propaganda negativa sobre você. Ou seja, você vai perder mercado por conta de não querer fazer os testes necessários no compressor para poder dar um diagnóstico correto. Entendeu, pessoal? Então, esses compressores, nós temos que fazer testes tanto elétricos como testes mecânicos. Elétricos por conta do motor que ele possui, que é um motor que faz trabalhar o compressor. Nós sabemos, já foi explicado na sala de aula, que o compressor é uma máquina única e exclusivamente mecânica. Então, sozinha ela não se move. Tem que ter acoplado nela um motor, e aí o motor é que faz esse compressor trabalhar para que ele comprima o fluido refrigerante. Então, os testes mecânicos são feitos no compressor, pela compressão. E os testes elétricos são feitos na bobina do motor deste compressor. Lá eu já falei que dentro dos motocompressores, tanto alternativos quanto rotativos, existe o compressor e acoplado nesse compressor um motor. E aí esse motor é que faz esse compressor trabalhar. Beleza, pessoal? Sendo assim, vamos falar logo dos testes elétricos. Então, eu creio que eu já tinha feito na sala de aula para vocês o desenho de como é o compressor por dentro, a parte elétrica no caso, tá, pessoal? Vocês sabem que o compressor, lá você olhando para eles, no local onde é ligado os cabos, ele tem 3 pinos, tá? 3 pinos dispostos de forma triangular, da mesma forma que está aqui o nosso desenho. Então está aqui, ó, de forma triangular, onde geralmente o da parte superior central é o comum, é o pino comum. Por que ele é chamado de comum? Porque, como você vê aqui, ele é comum a 2 bobinas, certo? E é comum a bobina de marcha, onde o pino do lado direito tem, do lado direito inferior é o de marcha, e o inferior do lado esquerdo é o auxiliar. Esses pinos, eles recebem esse nome, e esse nome é o nome relativo às bobinas, ou seja, o pino de marcha dá o nome da bobina de marcha, que é a bobina que funciona sempre no compressor. E o pino auxiliar dá o nome da bobina auxiliar, que funciona só no início, na partida do compressor. Então, é uma bobina auxiliar, ela entra, depois ela sai e fica só a bobina de marcha, depois que o compressor já pegou o embalo. Entendeu, pessoal? Então, qual seria o teste elétrico que nós faríamos no compressor, nos compressores? Não é? Com o apoio de um multímetro, tá aqui, pessoal, o multímetro, certo? O multímetro que ele mede várias grandezas elétricas, aquelas que a gente estudou na sala de aula, né? Sabemos que o alicate, botando o cabo aqui, ó, botando ele ao redor do cabo, ele mede apenas a corrente elétrica. Já as pontas de prova
são usadas para medir a tensão elétrica e também a resistência elétrica. E dentro da divisão de resistência elétrica está a continuidade, que identifica se o cabo está partido no meio ou não. Você põe um cabo numa extremidade, põe o cabo na outra extremidade, então se não apitar é porque o cabinho está partido. Então da mesma forma você vai fazer esse teste nos enrolamentos internos, ou seja, nas bobinas do compressor. É óbvio que se uma dessas bobinas estiver partida, o compressor não funciona. Então você precisa selecionar aqui na resistência, aqui é o símbolo da resistência, que é o símbolo ômega, certo? É de resistência. O símbolo da sirenezinha, essa sirene que quando você toca com as duas pontas de prova nas extremidades de um cabo, ou nas extremidades de um pedaço de metal, numa ponta e na outra, a sirenezinha tem que apitar. Então, deixa eu pôr mais perto aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Tá aqui o símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho que lembra uma sirene, certo? Então eu seleciono nele aqui, ó. E ao selecionar nele, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pôr uma das pontas de prova no comum e a outra ponta de prova eu ponho no auxiliar. Então ele tem que, além de apitar, dar um valor de resistência, né? Geralmente ele apita. E depois eu vou pôr no comum e no marcha. E aí, da mesma forma, ele também, além de dar um valor de resistência, que se vocês observarem aqui, o valor da resistência vai ser diferente, porque a bobina de marcha, você está vendo que ela é menor, tem menos enrolamentos, que a bobina auxiliar, tem mais enrolamentos. Então, esse valor de resistência aqui, ele é bem superior a esse valor de resistência. Mas isso não é o que nos interessa no momento. O que interessa é que as duas bobinas estejam inteiras, não estejam partidas no caminho, pois partidas elas não promovem o funcionamento do compressor. Eu expliquei para vocês que as bobinas, quando você põe um cabo fase e na outra extremidade vocês põem um cabo neutro, então ao alimentarem essa bobina, ao promover a passagem da corrente elétrica por essa bobina, cria-se nela um campo magnético, que pelo desenho da bobina, o campo magnético ele é giratório. Então, como ele é um ímã, um campo magnético giratório, ele faz o rotor, que é de metal, girar. E aí o motor, que gira com força, faz girar o compressor, que promove a compressão. Então, pessoal, primeiramente eu testo a continuidade do comum para o auxiliar e depois eu testo do comum para o marcha. E os dois não podem estar partidos. Esse aí é o teste de continuidade das bobinas. Então as bobinas elas não podem estar partidas para que o compressor funcione. E qual seria o outro teste elétrico que eu também faço e que é muito importante tanto para a segurança do cliente como para o funcionamento do compressor? Muitas vezes o refrigerador, vamos usar o refrigerador que é mais comum, né, como exemplo, muitas vezes o refrigerador ele está vazando corrente elétrica, ele está dando choque, né, pessoal? Então o que acontece? Às vezes uma dessas bobinas elas se soltam da forma como elas são presas, elas se soltam os cabos que prendem ela e aí terminam tocando internamente naquele corpo metálico que envolve o conjunto, compressor e motor. Então, como essa bobina toca ali, fica vazando corrente para a carcaça. Então, se você pegar o multímetro, nessa mesma função de resistência na continuidade, e tocar uma das pontas de prova em um dos pinos, tá? Em um dos pinos, porque vejam aqui que todas as bobinas são interligadas. Então, se você toca em um dos pinos e uma dessas bobinas está tocando internamente na carcaça do compressor, é claro que vai dar continuidade desse pino para a carcaça metálica. Assim sendo, você tem que, na mesma hora, condenar o compressor. Porque se ele está vazando para a carcaça, ele está em curto. Estando ele em curto, ele pode promover um choque elétrico no cliente. E isso pode ser perigoso. Então, o compressor ele deve ser substituído. Tá? O compressor não serve.
Pessoal, há uma forma de vocês testarem o compressor no local onde ele está instalado, certo? Como vocês veem aqui, vocês têm 3 pinos, então vocês podem tirar lá do compressor tanto o protetor térmico como o relé, que o relé, a função do relé é só botar no momento da partida a bobina auxiliar e depois tira quando o compressor ele pega o embalo. Então você tira o protetor térmico, extrai também o relé e deixa só os 3 pinos. Como é que você vai testar o compressor no local, instalado no local da geladeira, para você saber se só ele não está partindo ou está com algum problema? Primeiro, você vai fazer os testes com o multímetro, certo? Tanto se as bobinas não estão partidas, como se não está em curto, dando dos pinos para a carcaça. Depois, você pode pegar um cabo fase, você pega um chicote de alimentação elétrica, com 2 terminais de bandeira numa extremidade e na outra extremidade o garfo, e aí você põe um terminal elétrico, um terminal bandeira no comum e o outro terminal bandeira no marcha, de forma que a fase fique no comum e o neutro fique no marcha, certo? E aí você pega uma chave de fenda, não tocando na parte metálica dela, mas na parte isolada, pede alguém para ligar o garfo na tomada, ligar o garfo de alimentação elétrica na tomada, que já está na outra extremidade, conectado no pino comum e no pino de marcha. E aí, com o auxílio da chave de fenda, sem pegar na parte metálica, senão você vai levar um choque, você pega esse mesmo neutro que já está conectado aqui no marcha, e aí toca a ponta da chave de fenda no auxiliar. Só que você só toca aqui até o compressor partir. No momento que ele partir, você já solta e aí ele vai ficar funcionando. No momento que você... Porque você já botou fase aqui. Bobina tem que ter fase e neutro para funcionar. Então você já botou fase e já botou neutro. Só que não ligou na tomada. Aqui não está neutro. Só tem fase, porque a fase aqui está por 2. Mas o neutro está só para 1. Você só ligou aqui. Tem que dar aqui no auxiliar para ele partir. Então você já põe a chave de fenda apoiada aqui, pede alguém para ligar lá e aí você toca desse neutro aqui do marcha para o auxiliar. Quando o compressor partir, que você vai sentir que ele partiu, você vai tirar a chave de fenda e deixa ele funcionando. E aí vai avaliar a corrente elétrica, vai avaliar se na descarga ele está aquecendo, se no retorno ele vai começar a esfriar e você vai saber, vai ter certeza de que o compressor está funcionando, não está quebrado, não está queimado, entendeu? Agora, vamos para os testes mecânicos. Como é que eu faço um teste mecânico no compressor? Nesse caso aqui, para eu avaliar a compressão desse compressor, aí se faz necessário eu retirá-lo do local. Então eu tenho que desinstalar o compressor. Eu tenho que tirar toda a pressão do fluido refrigerante, eu vou perder esse fluido refrigerante, pego esse compressor e tiro, saco ele do local, ponho em cima de uma bancada e aí, com o auxílio do manifold ou do manômetro, como o pessoal chama mais comumente, né, que ele é disposto de 2 relógios, um azul, que é o do lado direito, e o do lado esquerdo é o vermelho, sendo o do lado direito o de baixa pressão e o do lado esquerdo de alta pressão. Lembrem-se, vocês já devem ter visto, que as mangueiras também seguem as cores dos relógios exatamente para os mecânicos ou técnicos não fazerem confusão na hora de ligar o manômetro no compressor. Então, no tubo de descarga, né, eu tenho 2 tubos de sucção. Um que eu uso para o retorno, que vem do evaporador, o outro que eu uso para serviço, para fazer vácuo e dar carga de gás. E tem o de descarga, que é aquele que comprime o fluido refrigerante para o condensador. Então eu soldo nesse tubo de descarga, lembrando de quando eu for soldar uma Schneider, eu tirar o êmbolo da Schneider para não derreter a borrachinha de dentro dela, né, do êmbolo. Então eu saco o êmbolo da Schneider com uma chavezinha, que é o próprio capacete da Schneider, tem a chavezinha para eu tirar o êmbolo. E aí eu soldo essa Schneider no tubinho de alta, no tubo de descarga do compressor. Depois que eu soldar essa Schneider, então eu deixo esfriar e logo após eu vou e conecto a mangueira de alta vermelha, ligada ao relógio vermelho, que também é de alta, nessa Schneider do compressor. E aí eu vou alimentar eletricamente o compressor para ele funcionar, porque eu vou avaliar se ele está com a compressão boa.
Então eu ligo o compressor. Sendo ele alternativo, aquele de geladeira, o redondinho, né? O redondo, em forma de bola. Sendo ele de alternativo, eu vou ligá-lo e a pressão, para que ele ainda seja, dê para usar, tem que chegar em torno aí de uns 450 PSI. Aí ele ainda está legal para você usar. Tá? É claro que um novo ele tem uma compressão muito mais alta, mas ele chegando a uns 450 PSI, ele ainda está bom para você reutilizar, né? Para você usá-lo. Então, assim que ele chegar aos 450 PSI, você já pode desligá-lo na tomada, tá? E aí, essa pressão que ele alcançou no relógio, ele vai ter que segurar. Ele não pode baixar de forma nenhuma essa pressão. Você vai dar aí uns 5 minutos e vai ver se ele segurou a pressão. Se ele segurou a pressão, ele está bom. Se ele não segurou a pressão, pode substituir o compressor porque ele está com alguma placazinha de válvula dele, alguma válvulazinha dele com um problema. Então ele está trocando pressão da alta para baixa. Tá? Já no caso do rotativo, aquele que tem forma cilíndrica, ele também deve chegar nessa pressão de 450. Porém, quando ele alcançar os 450 e você desligá-lo da tomada, ele pode baixar um pouco. Não tem problema dele baixar um pouco, mas ele tem que baixar muito vagarosamente. Se ele baixar rápido, ele também não serve. Ele tem que ser substituído. Entendeu, pessoal? Então, depois que se ele não servir, você precisa comprar um de mesma referência, tá? Que seja usado o mesmo fluido refrigerante, você não pode substituir o fluido refrigerante, e aí instala no mesmo local, faz um vácuo de 1 hora pelo menos, procede com a carga de fluido refrigerante e aí libera para o cliente a geladeira ou o split. Entendeu, pessoal? Então, assim, nós devemos levar muito a sério estes testes em compressores para que possamos dar um diagnóstico real para o cliente. Isso passa segurança para o cliente. Isso mostra que você é um profissional comprometido, que você faz as boas práticas de refrigeração. Ou seja, você não está só interessado no lucro, você está interessado em prestar um bom serviço para o seu cliente, porque isso aí desenvolve confiabilidade entre vocês e aí ele vai te indicar para outros novos clientes e vai ser assim, vai somar para você bons rendimentos nos seus serviços. Beleza, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês. Eu estou à disposição lá no WhatsApp, né? Qualquer dúvida é só falar comigo. Não tem problema, eu estou à total disposição de vocês. Para mim é um prazer ajudá-los, tá? E vamos, nos comprometer aí nesse desenvolvimento profissional para logo mais nós já começarmos a tirar frutos, tá, pessoal? Da área de refrigeração, que é uma área, show! Se cuidem, pessoal. Um grande abraço para vocês e logo mais estaremos juntos, tá? Deus abençoe vocês e um forte abraço.